Como eu faço o planejamento mensal de conteúdo dos clientes da minha agência de marketing? Bom, quando a gente já começa falando sobre planejamento, eu sei que já afasta grande parte das pessoas, porque é muito difícil, né? Tem essa mentalidade de que é muito difícil manter um bom planejamento. E muitas pessoas também têm a mentalidade de que o planejamento sempre é uma coisa engessada. Então eu vejo que essa é uma dor muito grande das pessoas que criam conteúdo. Elas querem ter planejamento e ao mesmo tempo não sabem como manter um planejamento. Então, quando a gente já começa falando de planejar, eu sei que já afasta muitas pessoas. Porém, quando você é social media, quando você tem uma agência, quando você presta serviço, você precisa ter planejamento. E isso eu nem tô falando apenas sobre criação de conteúdo, mas prestação de serviço no geral. A gente precisa ter planejamento do que a gente vai entregar para o nosso cliente, para ele ter uma boa experiência no seu serviço e para você também ter um pouco mais de previsibilidade e poder ter um pouco mais de liberdade, né? Porque quando a gente empreende, a gente quer ter mais liberdade. Então, se a gente quer ter mais liberdade, a gente precisa ter mais planejamento. E eu sei que às vezes a gente acha que uma coisa não está atrelada à outra, mas ela está. Para você ter liberdade, você precisa ter responsabilidade e planejamento. Isso é muito importante. Então, se você sabe que você precisa disso, vamos lá que eu vou contar como que eu faço para os meus clientes. Bom, a primeira coisa é que já estou considerando que esse cliente está na minha base de clientes e que eu não preciso fazer as coisas iniciais dele, como briefing, organização do Notion, Trello, etc. Então, considerando que o cliente já está comigo, já faz parte do meu universo, como que eu organizo o planejamento de conteúdo? Essa ainda é uma função minha, tá? Apesar de eu estar saindo da parte operacional da minha agência, do meu estúdio, eu ainda fico nessa parte mais estratégica da criação de conteúdo, que é justamente a parte que envolve o planejamento. Porque eu acredito, enfim, eu tenho uma experiência aí há bastante tempo, eu acredito que isso é uma função que eu gosto muito de fazer e que faz sim diferença no resultado dos meus clientes. Então, imagina, se eu fosse delegar essa função nesse momento, eu sinto que eu não estaria 100% preparada e não entregaria o melhor trabalho possível aqui do estúdio. Então, essa é uma função que eu ainda faço. Então, primeiríssima coisa, eu olho para três questões, três pilares extremamente importantes. O primeiro é o objetivo do mês. Todo negócio tem um objetivo mensal, trimestral, semestral e etc. Porém, como eu trabalho com pessoas que vendem produtos digitais, geralmente o nosso planejamento é mensal e às vezes tem mais de uma ação durante o mês. Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso ver quais vão ser as ações comerciais, do que a gente vai estar falando, do que a gente vai estar vendendo naquele mês, para eu poder seguir com o planejamento do conteúdo. O conteúdo ele precisa estar muito bem amarrado com a parte comercial dessa empresa. Porque se a gente está falando de um conteúdo que vende, né, que converte, não apenas que traz resultados de vaidade que a gente fala, que são likes, visualizações, etc., a gente precisa estar bem alinhado com a parte comercial dessa empresa. Então, primeira coisa, ver os objetivos comerciais. Se você está trabalhando com uma loja, por exemplo, varejo, você também tem que ver quais são os objetivos de produtos de venda desse mês. Então, sei lá, se é uma loja de roupa, você tem que ver quais vão ser os produtos que a dona da marca, que o time comercial vai estar querendo vender mais fortemente durante aquele mês. Não quer dizer que você não vai vender outros produtos, mas é importante você ter essa noção para você poder comunicar as coisas certas. Então, objetivos do mês, produtos de destaque, serviço de destaque daquele mês. E também momento atual da marca. Porque o momento em que a empresa está vivendo, ela também é muito importante. Então, sei lá, se o dono está viajando, isso é algo muito importante, porque acaba quebrando aí uma questão, principalmente se o dono é uma pessoa mais ativa na empresa. Então, eu que trabalho com infoprodutores, geralmente os infoprodutores, né, essas pessoas, os experts, estão muito atrelados à marca. Então, isso acaba afetando um pouco nos resultados. Então, a gente precisa entender qual que é o momento atual dessa empresa para a gente poder definir também os conteúdos. Aí a gente já passa para a segunda parte, que é buscar referências. Eu sou uma pessoa que eu já consumo conteúdo pensando nisso. Eu geralmente não consumo muito conteúdo de forma passiva, que é como eu falo, que é só assistir conteúdo por assistir. Não, eu tô sempre vendo conteúdo, toda vez que eu tô vendo Reels, TikTok, YouTube, eu tô pensando em referências, coisas que eu posso usar para os conteúdos dos meus clientes. E isso me devolve muito tempo, porque imagina, se toda vez que eu fosse criar um planejamento mensal de conteúdo, eu ficasse muito preocupada com quais referências eu vou usar nesse conteúdo, eu perderia um tempão. Então eu já aproveito para guardar várias referências para todos os clientes, e aí eu já sigo para
criação desse calendário. Se você não é uma pessoa que costuma consumir muito conteúdo, aí sim você vai precisar tirar um tempo para buscar referências. Então, como fazer isso? Primeiro, analise os perfis do mesmo nicho. Muitas vezes a gente tem clientes que não têm concorrentes muito fortes, então você pode pesquisar pessoas que fazem um trabalho parecido, não necessariamente são os concorrentes, mas a gente pode buscar coisas do mesmo universo para buscar essas inspirações. Então, observe formatos, abordagens, narrativas, como que as pessoas criam esses conteúdos para esse universo. E aí, lógico, você vai ver o que faz sentido ou não adaptar, porque muitas vezes algumas coisas vão fazer sentido e outras não vão fazer tanto sentido assim. Então, assim, não crie o conteúdo somente com base no que outras pessoas estão fazendo, mas sim é interessante você ver o que outras pessoas estão fazendo para você alimentar a sua própria criatividade. Eu gosto muito de usar a inteligência artificial nessa parte. Eu pego as referências que eu gostei e eu peço para o Claude me ajudar a adaptar esses conteúdos para o perfil do cliente que eu estou criando o conteúdo. Então, eu vejo lá um conteúdo muito legal, eu boto no Claude e peço para ele adaptar para o público-alvo, para o nicho e etc. Depois, eu distribuo os formatos de conteúdo, porque uma ideia de conteúdo pode virar vários formatos diferentes. E aí você já corta um pouco de caminho que você teria que fazer, corta um pouco de trabalho. Então, eu organizo os formatos, eu vejo o que vai ser story, o que vai ser reels, o que vai ser carrossel, o que pode ser adaptado nesses dois universos diferentes. Então, eu analiso todos esses formatos para a gente ter um planejamento mais robusto do que apenas carrossel, por exemplo, ou reels. E por fim, por último, eu passo tudo pro meu Notion. Eu tenho um template de Notion que é super organizado, que você consegue colocar aí todas as etiquetas do seu conteúdo, se você quer ter acesso a ele, inclusive ele tá aqui no link da descrição. Mas eu organizo tudo direitinho nesse calendário e pronto, eu passo para aprovação do cliente, aí a gente segue com todas as outras etapas de conteúdo. Então assim, depois desse vídeo você viu que planejamento não é tão difícil quanto parece, você só precisa aplicar. Deixa aí nos comentários se você já faz planejamento de conteúdo ou se você quer aprender mais sobre planejamento de conteúdo, me conta aí. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar, para eu trazer mais vídeos como esse. E eu te espero no meu próximo vídeo.